Bom dia, Pai do Senhor, bom final de semana, bom domingo. Pedra cortada, sem auxílio de mãos. Daniel 2, verso 34. Nabucodonosor viu uma grande pedra que fora cortada sem ajuda de mãos. Mãos aqui humanas, tá? Mãos aqui de homens, tá? Homens enfurecidos. Inclusive, homens do seu povo. Presta bem atenção no que eu vou te mostrar, tá? A pedra destruiu a imagem com reinos construídos por homens enfurecidos ou homens até mesmo do seu povo. Ei, e essa pedra destruiu todos os reinos e se tornou uma montanha de pedras que encheu toda a terra. Ou seja, a rocha fundamental, Jesus Cristo, cortado sem auxílio de mãos humanas, uma figura do reino milenar de Jesus, que destrói todos os reinos sem o auxílio de mãos humanas. Ela tem origem divina, em contraste com as 5 fases do reino dos homens, que foi destruído pela pedra. Lembra que Êxodo, capítulo 20, verso 25, nos fornece a base lógica quanto ao motivo pela qual o início do reino de Jesus Cristo é mostrado como uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas. Lembra que eu já falei sobre isso? Lá está escrito: se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Pois, se sobre ele manejares a tua ferramenta, você vai profanar. Sim, profaná-lo-ás. E ele está falando isso sobre uma lógica de estrutura profética. Jesus Cristo julgará o reino do anticristo, não só diante do que ele fez em 5 reinos, mas sobre o reino pós-arrebatamento. Ei, durante a tribulação e grande tribulação, sem ingerência humana, ali será aniquilado, exterminado para sempre. Pronto, o caminho do reino milenar está aberto. O reinado eterno, da rocha eterna, com as suas pedras pequenas, eu e você, formam uma montanha enorme para inaugurar, posteriormente, o milênio, novos céus e nova terra. Ei, presta bem atenção na revelação. Presta bem atenção no que eu quero te mostrar.
Não desfoque seu olhar. Foque na Sagrada Escritura. O povo é derrotado porque lhe faltou conhecimento. Mas nós, maranatas, como ovelhas, aqui estamos todos os dias. Aqui estamos e subiremos. Ei, estas palavras devem estar de forma diária em nossas vidas. O Senhor falou, eu estudei, eu constatei, fiz várias pesquisas e é verdade isso. O Senhor falou em forma de sonho. Eu precisava estudar melhor o assunto. Eu precisava consultar o original grego e hebraico. Eu precisava realmente ir atrás de confirmações de mais coisas que eu sonhei, que já sabia, mas poderia ter algo mais interessante. Então foi atrás de Thomas Ice, profundo conhecedor do hebraico e do grego. E eu queria saber mais sobre pedra cortada, mais do que eu obtive num sonho. Quando Deus fala de forma direta, numa visão, numa experiência de audição, perfeito. Mas em sonho é mais complexo. É bom quando ele fala direto na Bíblia. Então Jesus lhe disse, perfeito. Quando ele fala direto, é bom, mas quando é sonho, é bom a gente procurar coisas mais interessantes. Ei. E eu procurei. Sabe? É tremendo. É tremendo. Agora veja bem. Eu, fazendo aqui minhas pesquisas, eu descobri uma coisa. E o sonho me deu coisas que não está no Google, não está no estudo de ninguém, no sonho. Que é a finalidade de Deus no milênio, criar, através dessa pedra, uma montanha composta da rocha Jesus e das pedras pequenas, os arrebatados, os que já morreram em Cristo e os que estão vivos em Cristo. Só que nós somos pedras pequenas, cortadas, com o auxílio de mão. A mão de Deus. Harpazo. Arrancado dessa terra como pedras pequenas de ouro pela mão de Deus, para ser fundida com a rocha eterna, que é o ouro de maior valor, uma rocha de ouro de maior valor, que fundida com nós, pedras pequenas, forma uma montanha que enche toda a terra.
e os novos céus e a nova terra. Você lembra de Pedro? Sim, pedra pequena. Interessante isso. A pedra pequena, ela pode até ser impulsiva, precipitada, mas ela é dedicada a fazer a vontade de Deus. Petrus, pedra pequena. João 1, verso 42. Você é pedra pequena, e sobre essa rocha que sou, edificarei a minha igreja, a minha montanha. Que vai encher toda a terra. E os novos céus e a nova terra. Deus está trabalhando com as suas mãos essas pedras pequenas que somos. Estamos sendo lavrados, talhados, mas ao mesmo tempo passando pelo fogo para se tornar uma montanha que preenche toda a terra. Uma pedra pequena sendo o corpo de Jesus. Ele é a pedra grande, ele é a rocha. Jesus é a rocha. Pedro, a pedra pequena. Eu, a pedra pequena. Mas uma junção de várias pedras pequenas com a rocha se torna uma montanha que preenche toda a terra. Você está entendendo? Essa é a grande verdade. Deus, ele tinha em mente ter seu filho, a rocha eterna, mas ela foi fragmentada. Era Jesus o cabeça e nós, a pedrinha pequena. Só que foi fragmentada, ficou todo mundo assim. Deus está restaurando para voltar a todo mundo ser assim. Só que ele está lavrando a pedra. Ele está lavrando a pedra, trabalhando nela para encaixe perfeito no corpo da rocha. No momento, somos pedras pequenas, insignificantes. Enquanto nós somos Petros, Jesus é Petra, a rocha sobre a qual a igreja será construída. Precisamos lutar com Deus para sermos abençoados, deixarmos de ser Petros e ser Petra. Ei, Petra, a rocha sobre a qual a igreja seria construída. Somos Petros, uma pedra pequena, insignificante. Ei, presta bem atenção. Petros, Jesus, Petra. Deus está lavrando os Petros para se tornar
Petra, a montanha que vai encher toda a terra, preencher toda a terra. E depois, de forma eterna, nos novos céus, na nova terra. Ei, isso é tremendo. Isso é muito tremendo. Agora veja bem, o que eu quero te dizer. Há ferramentas para lavrar as pedras. Sim. Pedras lavradas. Há ferramentas para isso. Isso é interessante. Muito interessante. Por que isso? Porque as pedras lavradas, elas se encaixam perfeitamente na construção de uma casa de Deus. Elas têm que ser trabalhadas, talhadas. Isso machuca. Isso machuca. Quando Deus usa as ferramentas para lavrar a terra, tirar as imperfeições, tirar aquilo que impede de você se encaixar junto com outras pedras, a fim de construir a casa de Deus, isso machuca. Isso machuca. Sabe? Você se sente machucado? Na finança, na saúde, na justiça, no sentimento, no relacionamento, no casamento. Você se sente machucado em relação a vizinhos, colegas de trabalho, de negócio, de escola, de faculdade, de rede social, de igreja. Ei, você se sente machucado? Saiba, é porque você está sendo uma pedra lavrada, trabalhadas, lapidadas. Você está sendo trabalhado, lapidado, para ter um encaixe perfeito no corpo da rocha eterna, onde Jesus é Petro e você é Petras. Ei, preste bem atenção. Foi um sonho. Foi um sonho. Mas que eu julgo ser um sonho espiritual. Deus disse para Moisés, Moisés, com você eu falo face a face. Mas com os outros, ou eu falo com sonho, ou eu falo com visão. Foi um sonho. Ah, e se não foi Deus falando? Tudo bem também. Então é Ricardo Luiz pregando. Pautado no que sonhou, pautado no que estudou. Simples assim. Sabe? Eu dei uma olhada no Crosstalk. O que Êxodo 20, verso 24 e 26 ensina sobre a construção de altares. Ao insistir em pedras não lavradas, Deus garante que o foco permaneça nele e não no altar.
Ei, presta bem atenção. No que eu vou te dizer. Deus trabalhou com Jesus sem pedra lavrada. Deus trabalhou com Jesus sem precisar de auxílio meu e seu. Qual era a finalidade disso? Fazer com que todos focassem nessa pedra cortada sem auxílio de mão. Não lavrada. Jesus é especial. Jesus é primogênito. Jesus é unigênito. Jesus é de natureza divina. Essência divina. Ei. Preste bem atenção. Eu estava lendo aqui. E algo interessante veio a mim e eu quero falar para vocês. Êxodo 20, verso 24 a 26. Deus fornecendo instrução específica sobre a construção de altares, plural. Altares. Tá no plural. Altares. Eu e você na história. Deus conta agora com todas as pedras pequenas, todos os petros, para a construção de altares. Aí vai esses petros, no plural, essas pedras pequenas no plural, vai formar a montanha, Petra. O cume do monte é formado por Petra, Jesus, e vários petros, pedras pequenas, que ao mesmo tempo foi constituído altares de Deus. Então, essa montanha vai ser um altar de adoração a Deus, eternamente. Eu sei que, infelizmente, a maioria dos pastores e a maioria dos cristãos não gostam de aprender. Nem tampouco gostam de ensinar. Tem fadiga, tem cansaço, tem preguiça para aprender. Tem fadiga, tem cansaço, tem preguiça para ensinar. E a coisa piora, o quadro piora. Não gostam nem de compartilhar. Não tem interesse por estudos como esse e nem de compartilhar estudo como esse. Não sabem, não querem saber, ainda tem raiva de quem sabe. Só que tem um problema. A Bíblia vai dizer que Deus gosta de mistério, gosta de ocultar misteriosamente palavras na Bíblia, e gosta de ver pessoas se interessando em aprender e ensinar, em receber, em compartilhar. E a Bíblia vai dizer que pouquíssimos têm esse interesse. A Bíblia vai dizer que pouquíssimos são limpos pela palavra. Pouquíssimos detêm o Espírito Santo dentro de si. Pouquíssimos serão arrebatados. Pouquíssimos se salvam. Olha só que problema. Olha só.
Jesus foi feito um altar por Deus. Eu e você somos feitos um altar por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então em nós tem que haver ofertas queimadas, tem que haver ofertas com fogo, com o Espírito Santo. Ofertas de comunhão, altares. Eu tenho que estar em comunhão contigo, você tem que estar em comunhão comigo. Temos que ter link com ovelhas, com sangue derramado, sacrifício vivo, para que a gente possa honrar o nome do Senhor. O nome do Senhor é honrado na terra por meio do sacrifício vivo, por meio de ofertas queimadas pelo fogo santo do Espírito Santo, por meio da nossa comunhão, ajudando um ao outro, alimentando um ao outro. Somos ovelhas, ofertas queimadas. Somos altares em tremenda comunhão. Comunhão Maranata, Grupo Maranata, comunhão de WhatsApp. Quantas pessoas aqui, tá em comunhão comigo pelo WhatsApp. Não está no grupo, mas está no WhatsApp. Qual é a finalidade? Honrar o nome do Senhor todos os dias. Então há uma promessa. Nessa questão de Êxodo 20, verso 24. Há uma promessa. Eu, o Senhor, virei a você. Eu, o Senhor, virei a vocês e os abençoarei. Basta tão somente vocês todos os dias ser sacrifício vivo, ser meus altares, se fizer um altar para mim de pedras. Ei, agora, Deus vai dizer aqui, tenha em mente primeiro, que se você está construindo o corpo de Cristo, o corpo de Jesus, o construa comigo, intimidade comigo, sem auxílio de mãos humanas. Não construa com pedras lavradas. Construa pautado numa intimidade que você deseje ter comigo. Com uma voz no teu ouvido, com os olhos ungidos para que tu veja. Ou íntima ligação com a Bíblia. Porque maldito é o homem que confia no homem. Se você pensa em construir um altar para mim, o corpo de Cristo, sem buscar, pelo menos buscar intimidade comigo, intimidade com a Bíblia, se você ficar apenas tentando construir um templo para mim, com pedras lavradas, vindo de outros homens, que está cheio de heresia, mentira, falcatrua, falácia, falsa profecia, com contradição, com maldição, pregando o que acha, pregando o que pensa, pregando o que opina, pregando o que interpreta, você vai profanar o templo. Não use ferramenta nesse sentido. Porque você vai profanar esse templo e vai subir um altar por degraus. Cada degrau é uma profanação. Um mente, outro inventa, outro contradiz, outro interpreta na carne, outro prega o que pensa, outro prega o que acha. Cada degrau vai expor as suas partes íntimas.
Não suba ao meu altar por degraus, ou as suas partes íntimas vão ser expostas. E está aqui, Êxodo 20, do 24 a 26. E não suba ao meu altar por degraus, ou suas partes íntimas podem ser expostas. Ei, quantas pessoas nós conhecemos que tentaram construir um altar para Deus subindo por degraus de pessoas pecaminosas, mentirosas, fraudulentas, contradizentes, contraditórias, pregando o que acha, pregando o que pensa, pregando o que opina, pregando o que interpreta, pregando na carne. Não faça isso. No mínimo, faça por onde buscar a intimidade do Senhor. Ore assim. Ore assim, Senhor. Eu busco intimidade com o Senhor todos os dias. Toda vez que dobro meu joelho, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, ou toda vez que eu sento para conversar com o Senhor, toda vez que estou em pé, com alguma atividade no trabalho ou em casa, eu busco intimidade com o Senhor. Quando eu deito, estou cansado, mas eu busco intimidade com o Senhor. Fala no meu coração, fala na minha mente, fala no pé do meu ouvido, fala com visões, fala com sonhos, mas fala. Todos os dias te peço instrução, revelação, experiência, audição, visão, intimidade contigo, para que eu construa um altar para o Senhor sem o auxílio de pedras lavradas, sem auxílio de ferramentas do homem, da maldição do homem. Não quero construir um altar humano, com pedras lavradas, com ferramentas humanas. Não quero subir degraus profanados, expondo as minhas partes íntimas, minhas vergonhas, de ser semelhante a um contradizente, ser semelhante a bode, a porco, a lobo, ser cego, conduzido por outro cego para o abismo. Você precisa buscar identidade com Deus, o dom do discernimento do Espírito, o dom do discernimento da palavra. O sonho foi bem enfático. Foi bem enfático. Sabe? Não podemos se concentrar na habilidade humana, na grandiosidade humana. Nós temos visto aí grandes nomes com habilidade humana para pregar e com grandiosidade no que tange a propaganda de si mesmo. Bebel Bales. Alguma coisa Salles. Badide. Leonardo. Alguma coisa Leonardo. Bilas. Bababaia. Alguma coisa Silas. Tatataia. Disto. Matedo. Alguma coisa Macedo. Babuíno. Pantiago. Alguma coisa Santiago. Babenô Duque. Alguma coisa Duque. Barco Beliciano. Alguma coisa Feliciano.
Abílio, Tantana, alguma coisa Santana. Papel, Mariano, alguma coisa Mariano. Lembra até o nome do profeta, né? Samuel, Papiano. Pessoas que construíram grandes nomes e grandes habilidades humanas. E eu não posso nem falar seus nomes. E eles concentraram milhões e milhões de crentes na habilidade deles, na grandiosidade deles, na propaganda deles. Pregando o que acha, o que pensa, o que opina. Pregando heresia. Cegos, condutores de cegos para o abismo. Meu Deus do céu. Sabe? Então eu estava meditando, lendo aqui no computador, meditando na Sagrada Escritura também. Fiz várias pesquisas sobre tal assunto. Será o tempo do arrebatamento? Vigie. Porque nós estamos vivendo isso. O tempo do arrebatamento. Vigie. Exortação à vigilância. Vigie. Porque o que o diabo mais tem são pessoas que se destacam pela propaganda que se fez deles mesmos, da igreja deles. Se destacam. Fizeram grandes os seus nomes. E têm grandes habilidades humanas. Meu Deus. Pureza e reverência. A instrução de não usar pedras lavradas para o altar é significativa. Nós precisamos ser cortados dessa terra. Sem auxílio da mão dos homens que estão contaminados e vai contaminar o altar que pretendemos ser. Nós precisamos ser cortados dessa terra com arpazo, a mão de Deus. Vamos buscar essa tesoura, esse machado, essa ferramenta. Para que ele nos corte dessa terra, arpazo, de forma abrupta, súbita, sejamos encaixados em Jesus. Nós, Petros, altares pequenos, encaixados em Petra, a rocha eterna, Jesus. E formamos uma montanha enorme. Preenchendo toda a terra no milênio e posteriormente nos novos céus e nova terra. Esses foram meus sonhos. Eu contei com o meu conhecimento que já tinha. Eu contei com pessoas semelhantes a nós, que têm esse mesmo entendimento. Eu contei com as Sagradas Escrituras, porque é a espada. A espada que corta
pedras, altares dessa terra, desse mundo de trevas, para Deus. É a espada. A palavra de Deus é dela que eu tenho que depender. Intimidade com ela. A espada que vai nos cortar desse mundo de trevas. E nos unir à rocha eterna. E vamos formar uma montanha, preenchendo toda a terra no milênio e, posteriormente, os novos céus e a nova terra. Eu vou dizer uma coisa para você. O reinado é reconhecido por Deus. Jesus, Petra, o rei. De nós, Petros, seus reis. Jesus, rei dos reis. Petra, rei dos Petros. Entendeu isso? Ei. Reino. Vocês. Levados. A Petra. E ao seu reino. Muito forte isso, gente. Intimidade com a palavra. A espada que nos corta dessa terra. E não mais visto como pedras pequenas. Petras. Altares. E sim, uma montanha eterna. Em nome de Jesus. Amém.